a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a metodologia RPN. E o que vem a ser a metodologia RPN? É uma metodologia que vai permitir que nós quantifiquemos a controlabilidade entrada e saída, ou seja, a verdadeira controlabilidade que nos interessa, e, além disso, o grau de não linearidade do sistema. Essa foi uma metodologia desenvolvida aqui no grupo, inicialmente na minha tese de doutorado, e depois teve duas dissertações de mestrado que contribuíram, uma é do professor Farenzeno, atualmente professor Farenzeno, e também na dissertação de mestrado de Luciano Farina, que desenvolveu o RPN Toolbox. E o que vem a ser a metodologia RPN? Então, o objetivo de controlar um sistema, nós vimos que é fazer a conexão entre variáveis de saída, que são variáveis medidas, e escolher as devidas variáveis manipuladas adequadas a essas variáveis de saída. Mas, dependendo das minhas escolhas, eu vou ter comportamentos dinâmicos dos mais variados. E aí que é importante ter uma métrica. Eu poderia ter, a cada estrutura de controle, o que é a estrutura de controle? É escolher variáveis controladas e quais seriam as variáveis manipuladas que eu utilizaria. E dependendo do que eu escolha, eu vou ter comportamentos dinâmicos diferentes que vão restringir o alcançável para o sistema. Eu poderia projetar o controlador e fazer uma comparação entre esses diferentes sistemas. Só que isso é tedioso, isso é difícil, porque dependendo do projeto do controlador que eu venha fazer, se eu fiz um bom projeto ou um mau projeto, eu desvirtuo essa comparação. Então, nesse sentido, é importante que nós tenhamos uma métrica do quão difícil é controlar o sistema. Esse I/O System Controllability Measure representa o quê? Uma métrica que nos vai dizer o quão fácil é controlar aquele sistema, levando em conta aquela estrutura de controle em si. Certo? Então, essa métrica ela vai ser útil porque ela pode ser utilizada no projeto, ela vai ser útil porque ela pode ser utilizada também no projeto do controlador e no projeto da planta. Então, essa métrica ela é importante para essas duas características. Vai me dizer o grau de dificuldade de controlar o sistema e projetar o controlador, e vai me dizer também se eu tenho que modificar a planta, que é o exemplo aquele da bicicleta que nós estamos comentando. Eu posso projetar uma bicicleta diferente, levando em conta essas características da controlabilidade. Uma boa métrica ela tem que ser capaz de quantificar a dificuldade em se controlar o sistema. Ela também tem que trazer informações do tipo de controlador que eu devo usar. Se um controlador linear é suficiente ou se eu preciso usar um controlador não linear nesse sistema. Ela tem que ser fácil de calcular, certo? Ela tem que ser fácil de calcular, ela tem que ser baseada em modelos dinâmicos e tem que ter uma base teórica. Então, nós vamos ver uma métrica que atende a essas características. Mas antes de apresentarmos a métrica em si, é interessante nós, através de alguns exemplos, ilustrarmos os possíveis comportamentos que se pode encontrar na indústria. Primeiro, uma coluna de alta pureza. Alta pureza, o comportamento verde representa o modelo linearizado em alta pureza. E o azul, o comportamento em baixa pureza. Nós sabemos que uma coluna de alta pureza ela é altamente não linear. Aí eu pergunto para vocês, esse sistema é altamente não linear? Aí eu vou dizer para vocês, depende. Se eu for capaz de trabalhar nessa região aqui inicial, ou seja, o controlador for bastante rápido, pelo menos nessa parte de cima aqui, eu consigo
ter um bom desempenho. Na parte de baixo já tenho já uma discrepância maior. Então, uh, a não linearidade depende da velocidade do controlador. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a dinâmica variou em termos de tempo de assentamento 20 vezes e o ganho variou da ordem de 5 vezes, certo? Então, nós temos que quantificar o nível e o grau de não linearidade desse sistema para fins de controle, né? E a métrica tem que ser capaz de levar isso em consideração. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um reator de pH. Nós vemos que um reator de pH tem uma alta não linearidade, chega a ser 20 vezes, dependendo do ponto de operação. O que é o ponto de operação do reator de pH? Se eu estou perto do pH 7, a curva tem maior inflexão. Se eu estou no pH alto ou no pH baixo, o ganho é muito menor. Então, o maior ganho é justamente de neutralização ali, em torno que a curva de neutralização é uma sigmoide. Na região de maior inflexão é a região de maior ganho, que seria o caso da linha verde. E a região azul representa o ponto de menor inflexão. Então, é mais, digamos, perto de uma região de pH alto ou pH baixo. Se eu dividir pelo ganho, praticamente nós teremos uma curva única, se eu normalizar a curva. Então, nós vemos que nesse sistema do reator de pH, a não linearidade é estática. A dinâmica é a mesma. Se eu fizer uma compensação de não linearidade puramente estática, eu resolvo o problema desse sistema. Reator de Van de Fuse, que vocês já trabalharam. Nós temos uma não linearidade que é a das mais críticas, que é a inversão do sinal do ganho, ou a troca do sinal do ganho. E aí nós temos comportamento que vai desde resposta inversa, ganho nulo, e aqui justamente eu tenho a troca de sinal, o lado de cá é ganho positivo, o lado de cá é ganho negativo. E o lado de cá é ganho negativo, puramente aqui é ganho negativo. Então, esse é o Van de Fuse, que tem inversão do sinal do ganho. É o caso monovariável. E o caso equivalente ao Van de Fuse multivariável é a planta de 4 tanques. Aí, se nós olharmos a planta de 4 tanques, nós vemos claramente que as vazões F1 e F2, os níveis H1 e H2, os pontos de operação, um deles é fase mínima, outro é de fase não mínima. Se nós olharmos esse sistema assim, do jeito que está, ele aparentemente não nos levaria a nenhuma preocupação em termos de estabilidade e tudo mais. Porque as curvas são comportamentos simples, nada demais. Só que a grande questão é que há o surgimento de um zero positivo e esse zero positivo estabiliza o sistema se eu saio de um ponto de operação para o outro. E aí, neste caso, o que é importante medir a troca de sinal nesse caso é o determinante da matriz de ganho. Então, o determinante da matriz de ganho é aquilo que vai capturar a inversão do sinal do ganho, certo? Então, esse 4 tanques, ele é equivalente ao caso monovariável Van de Fuse. Então, foram exemplos ilustrativos aí que nós já vimos alguns desses sistemas ao longo das primeiras partes da nossa disciplina e que serve para motivá-los em relação ao que será apresentado aqui. Então, quando a gente fala em não linearidade, a gente tem que não só dizer o grau de não linearidade, como classificá-la, certo? E a partir da classificação e do grau, eu vou poder prescrever qual o controlador adequado, que característica esse controlador vai ter. Se ele vai ser um gain scheduling, ou se ele tem que ser algo capaz de compensar a variação dinâmica. O controlador não linear mais simples é de ganho variável, chamado gain schedule.
Então, aqui nós temos, baseado nessa informação do grau de não linearidade, nós podemos prescrever se o controlador linear é suficiente, se eu preciso usar um controlador linear robusto, que é a segunda alternativa, ou se eu tenho que usar um gain scaling. E, por fim, se eu tenho que fazer uma compensação tanto de ganho estático quanto ganho dinâmico, eu sou obrigado a usar um controlador NMPC, por exemplo, ou um slider control, alguma coisa assim. São técnicas mais sofisticadas de controle. Esse gain scaling é a técnica mais simples de compensação de comportamentos não lineares e ela é útil para um controlador, por exemplo, de pH. pH ele se resolve muito bem com uma estratégia de ganho variável. Então, o que tem que ter essa métrica? Ela tem que ser fácil de analisar, não precisar de projeto de controlador, ela tem que ser rápida e fácil de ser aplicada. Ou seja, eu tenho que conseguir calcular rápido e tirar informações conclusivas a respeito das características do sistema. Então, isso é o que ela tem que ter. Ela deveria ter, ou é recomendável que se tenha. E elas têm que ser capazes de quantificar a não linearidade total, a não linearidade estática, a não linearidade dinâmica, ou seja, segmentar esses níveis diferentes de não linearidade. E ela tem que ser baseada em conceitos importantes, relevantes, relativos à dinâmica do sistema. Então, ela tem que levar em conta o desempenho alcançável, aí as características dinâmicas da planta e um conceito importante é a direcionalidade e o ganho multivariável. Então, são premissas. E, nesse sentido, é interessante nós ilustrarmos algo que nós já apresentamos para vocês em outros vídeos, que é o método da síntese direta e que ilustra o que está por trás de um controlador em geral. O controlador em geral, nós especificamos o desempenho dele em malha fechada. Digamos, eu quero atingir T de S. Se eu conheço o G de S, eu vou conseguir, pelo método chamado método da síntese direta, determinar qual é o C que leva G a ter o comportamento T de S em malha fechada. Basta que eu pegue a expressão que está aqui em cima e coloque em evidência justamente o controlador. Então, se eu colocar o C em evidência, eu vou chegar a essa expressão. Só que esse T de S não pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se a planta tiver resposta inversa nessa linha vermelha, ela tem que preservar no T de S a mesma resposta inversa. Ela não pode cancelar a resposta inversa. Porque se ela cancelar a resposta inversa, o que ela vai fazer? Ela vai criar um polo instável no sistema. Então, isso é inadmissível. Então, o controlador teria que ter um polo instável. Isso levaria a ações de controle que iriam para o infinito, mais ou menos infinito. E isso seria que nem você resolver o problema momentâneo de falta de recursos emitindo nota, emitindo moeda. Isso não resolve o problema. Isso simplesmente gera inflação. Então, na realidade, todos esses conceitos de controle podem ser aplicados na economia, mas não é esse o nosso tema. Outro ponto relevante: se a planta tem uma resposta com tempo morto, qualquer ação de controle que eu venha tomar aqui na entrada só vai ser vista depois de passado o tempo morto. Então, não tem como acabar com o tempo morto. Não tem como acabar. Se ela tem tempo morto, tem que ter esse mesmo tempo morto no TDS. Pois qualquer ação de controle que porventura venha a ser tomada aqui na entrada só será vista depois transcrito, passado o tempo morto. Então, esses fatores que, como nós já discutimos
no início da aula, são fatores de fase não mínima que restringem o alcançável para o sistema, eles têm que estar devidamente representados em TDS. Então, dentro do TDS, eu tenho que representar esses comportamentos que são comportamentos que limitam o desempenho do sistema. Então, por isso que esse TDS não é qualquer TDS. Ele é uma combinação do que eu quero com o que eu consigo. Então, esses fatores de fase não mínima têm que ser incorporados no TDS. Certo? Qualquer dúvida, estamos aqui para responder. Então, o que tem que ter o desempenho alcançável? Ele depende da largura de banda, que é a velocidade do controlador. Isso aqui tem a ver com o desempenho que eu quero para o sistema. No desempenho que eu quero para o sistema, eu sou capaz de incluir largura de banda, que diz a velocidade do controlador. Eu sou capaz de levar em consideração a questão do ruído. E, por fim, eu sou capaz de levar em consideração também as limitações inerentes à saturação, que são as entradas, limitações da entrada. Isso eu capturo pelo desempenho desejável. E eu tenho que capturar aqueles fatores de fase no mínimo, em que nós já comentamos, os zeros, os polos e o tempo morto. Então, tipicamente, uma função bem interessante para ser utilizado para capturar e especificar o desempenho em malha fechada é uma função de segunda ordem, em que normalmente o ganho é igual a 1, porque eu não quero ter offset. Então, esse epsilon infinito representa o offset. Então, eu não quero ter offset, então normalmente o ganho é igual a 1. E no zeta e no ômega n, ou no tal, nós capturamos características como tempo de subida, máximo overshoot e assim por diante. Certo? E nós já tínhamos mencionado que o que está no semiplano direito, que são os fatores de fase não mínima, esses fatores de fase não mínima são aqueles que nos complicam a vida. E nós temos uma velocidade, aqui está nós temos um polo instável em malha aberta e um zero instável em malha aberta. Ou seja, o zero ele limita a velocidade máxima que eu vou conseguir atuar no sistema. Por outro lado, o polo positivo, ou polo semiplano direito, por isso que a gente chama right half plane pole, ou right half plane zero. Por quê? Porque eles podem ser complexos, certo? Então, por isso, em lugar de dizer positivo, a gente usa corretamente o termo zeros no semiplano direito em português ou polos no semiplano direito, certo? Mas numa linguagem de botequim, você pode dizer que são zeros positivos, certo? Mas está subentendido que tratam-se de zeros no semiplano direito, porque podem ser complexos, certo? No caso reais, sim, faz sentido eu dizer positivo, mas no caso de polos complexos ou zeros complexos, eu tenho que considerá-los como sendo no semiplano direito. Por isso que a gente chama de right half plane zero, or right half plane pole. E o polo, então, por sua vez, ele limita a velocidade mínima. Então, se eu for mais lento que o polo instabiliza. Então, a velocidade do controlador tem que ser capaz de compensar esta velocidade do polo instável. E aí, como é que nós fazemos isso no sistema multivariável? No sistema monovariável seria o quê? No sistema monovariável seria TDS ter o mesmo tempo morto, por exemplo. Ou o mesmo zero que a planta em malha aberta. Mas como é que a gente faz isso no sistema em malha fechada? No sistema em malha fechada, nós não só temos que respeitar a localização do zero,
como nós temos que respeitar a direção desse zero. Então, a direção do zero é importante em conjunto com a localização do zero. Então, no modo variável, só existe a direção igual a 1. Então, a restrição, a interpolação que tem que ser feita é t de z tem que ser igual a zero. Significa aqui, quer dizer que a função em malha fechada tem o mesmo zero que a função em malha aberta. Quando eu estou no sistema multivariável, eu tenho que ter a mesma função, mesmo zero, com a mesma direção. Então, não basta ter o zero localizado no mesmo lugar, mas eu tenho que ter também o zero com a mesma direção do zero do sistema em malha aberta. Então, essa é a restrição em TDS, que também pode ser explicitada em S de S, que uma é complementar à outra, porque o S de S, que é a função de sensibilidade, ela é o quê? A identidade menos T de S. Então, se eu colocar a identidade menos T de S, quer dizer que vai ter 1 menos T de S. Quando eu multiplico aqui, a parte que multiplica T de S é igual a zero, logo vai ficar só a identidade. Então, a restrição se torna essa aqui, ó. Certo? Nós conseguimos capturar este mesmo zero com esta mesma direção, tendo tudo igualzinho, através da fatoração Blaschke. A fatoração Blaschke é uma forma de, a partir dos zeros em malha aberta, ter os mesmos zeros em malha fechada, usando a fatoração Blaschke, que é esse BO aqui, representa a fatoração Blaschke. Blaschke Factorization for the right half plane zeros. E se eu quiser agora a restrição para polos instáveis, o que significa essas restrições aí? Essas restrições aqui, elas simplesmente dizem o seguinte: você não cometeu o sacrilégio de compensar polos da planta com zeros do controlador localizados no semiplano direito. Normalmente o controlador vai procurar compensar polos e zeros no semiplano esquerdo. Isso eu posso compensar. O que eu não posso fazer é compensá-los no semiplano direito, porque isso vai dar bode. Isso não vai respeitar a estabilidade interna do sistema. Logo, eu tenho que respeitar essas restrições dos polos em si. Então, como é que eu garanto que não houve um cancelamento de um polo instável? Basta que eu tenha a sensibilidade, a função de sensibilidade desse polo com a direção desse polo tem que ser igual a zero, ou a função complementar de sensibilidade, a função em malha fechada, tem que ter essa característica. Isso aqui é uma espécie de complemento às funções anteriores. E eu consigo isso fazendo a faturação Blaschke da entrada para os polos positivos, né? Quando nós temos sistemas com tempo morto, o que nós fazemos? Nós fatoramos o tempo morto da função de transferência em duas matrizes, uma matriz diagonal de entrada e uma matriz diagonal de saída. Esses tempos mortos nessas matrizes diagonais são tempos mortos que são nefastos para o sistema. Quanto maior eles forem, pior será. E aí, o tempo morto residual que permanecer no sistema é representado nessa matriz de transferência GMD. Esse nós fazemos a aproximação de Padé desse tempo morto e calculamos o zero de transmissão. Ou seja, esse tempo morto não necessariamente será maléfico para o sistema. Ele pode, inclusive, ser responsável pela eliminação de algum zero positivo que poderia existir caso ele não estivesse presente no sistema. Certo? E agora vamos para o conceito proposto por Trierweiler em 1996, que é Robust Performance Number. A ideia do Robust Performance Number
é justamente conciliar essas características. Por quê? Um controlador visa ser a inversão da planta. Como é que nós quantificamos a verdadeira capacidade de inverter uma planta ou inverter uma matriz? É através do condicionamento mínimo. Então, o condicionamento mínimo, ele mede a verdadeira capacidade de inverter uma planta. E o índice ou número de desempenho robusto, que é a capacidade de projetar um controlador robusto com desempenho adequado, ele pode ser analiticamente expresso por essa relação aqui. Só que, então, isso aqui é importante, porque daí nós conciliamos nessa parte aqui. Depois eu passo um vídeo para vocês em que eu falo sobre o número de desempenho robusto, coloco esse vídeo para vocês entenderem a gênese desse termo aqui. Mas o ponto-chave é que se a planta é mal condicionada, e não mal escalonada, mal condicionada, ela vai trazer dificuldade de inverter a planta. Se eu tiver dificuldade de inverter a planta, eu vou ter dificuldade de controlar o sistema. Só que eu tenho que capturar e quantificar este grau de dificuldade de inverter na planta na frequência que eu quero trabalhar. Então, eu tenho uma ponderação da frequência que eu quero trabalhar através dessa função peso aqui. Essa função peso leva em conta o desempenho alcançável. Então, essa parte é o peso. E essa parte outra aqui é baseado no condicionamento mínimo, nos dá justamente a sensibilidade à direção e a capacidade de um controlador baseado na inversão da planta, que é o controlador mais simples de ser projetado, é simplesmente inverter a planta, multiplicá-la pelo desempenho alcançado. Ele vai nos dar, então, o sucesso que um controlador desses vai ter no mundo real. E como é que é a função peso? Essa função peso aqui, ela é fundamental. Ela rege as mais diversas sub-áreas de controle, tanto para identificação quanto para projeto de controlador. E o que ela é? Ela é a multiplicação da função complementar de sensibilidade com a função de sensibilidade. As curvas, respectivamente, são essas, de sensibilidade é vermelha, a verde é a de complementar de sensibilidade. Se eu multiplicar ambas, eu vou ter uma curva que é parecida com essa aqui, ó, que é uma curva peso, ou seja, essa aqui é a região importante para a malha fechada. E aqui já está implícito a velocidade do controlador. Se eu quero um controlador de maior velocidade, tudo é deslocado para cá, para a direita. Maior velocidade, frequências maiores. Menores velocidades, frequências menores. Então, esse pico é deslocado para cá quando eu tenho frequências maiores, que é um controlador operando em velocidades maiores. E o controlador operando em velocidades menores, o pico se desloca para cá. Isso mostra que se o controlador é para ser rápido, as regiões mais importantes são frequências altas. E se o controlador é para ser lento, o que é mais importante são frequências mais baixas. E essa função nos dá justamente essa ponderação dessa faixa de frequência. E, essencialmente, a gente vê que, claramente, um controlador ele tem mais ou menos uma década e meia, uma década de faixa de variação. Ó. Aqui eu tenho 10 na menos 1, essa região importante até 2 vezes 10 na 0, ou seja, 10 na menos 1 seria 0,1, de 0,1 até mais ou menos 3 seria a faixa que é importante para o sucesso deste controlador, ou seja, frequências relevantes. E a gente vê que à medida que eu vou me afastando do pico, a frequência que são relevantes
se tornam cada vez menores em termos de relevância. Então, dá para dizer, a grosso modo, 2 décadas de intervalo de variação são mais do que suficientes. Ou são as mais importantes. Certo? E essa função peso, pelo fato de levar em conta o desempenho alcançável, ela altera o seu formato e o valor do seu pico baseado na relação tempo morto e desempenho desejável. Então, aqui a gente vê claramente que, dependendo do que eu coloque aqui, desempenho desejável, a relação entre essas duas coisas me mostra o que é alcançável de ser feito de fato e que limitações são inerentes a isso. Então, a gente vê claramente que quanto menor o valor de tal D, maior é o pico, mostrando que a função de desempenho alcançável, ela já altera a função peso e também o seu valor. E aí, então, nós chegamos aqui, ó, a curva do RPN. A curva do RPN é justamente aquela curva que nós definimos anteriormente, variando-se a frequência. Então, para cada ponto, se calcula o condicionamento mínimo do sistema, se faz esse cálculo e se multiplica pela função peso, conforme aqui ilustrado. Aí nós temos uma curva, que é essa curva azul. Isso representa o desempenho, a curva RPN. E existe a curva RPN, que seria a mínima possível a ser alcançada, ou seja, observem que na curva anterior nós levamos em conta o desempenho alcançável e o condicionamento mínimo do sistema. O menor condicionamento mínimo de um sistema é condicionamento mínimo igual a 1. Então, se eu colocar 1 aqui e colocar 1 aqui, eu vou chegar ao número 2 aqui. E o sistema de fase mínima vai ter o desempenho desejável que eu quero. Então, o T de alcançável vai ser o T desejável. Então, se nós substituirmos o T alcançável pelo T desejado e o condicionamento mínimo para o menor condicionamento mínimo possível, que é 1, nós chegamos à curva do RPN mínimo, que é essa linha pontilhada. Esse é o RPN mínimo. A distância entre esses dois mundos é o nível de frustração. Isso aqui é o que eu quero. Isso aqui é o que eu quero, o que eu sonho alcançar. Então, digamos, eu quero passar o final de semana no Caribe, mas o meu poder aquisitivo não permite, só permite que eu passe o final de semana em Tramandaí. Aí o que significa? Eu vou ter um nível de frustração entre o meu sonho e a minha realidade. Quanto maior for essa distância entre essas curvas, maior é o nível de frustração, ou seja, mais distante você estará do seu sonho, do seu desejo. Quanto mais próximo você estiver, mais próximo você estará de alcançar num sistema real, no mundo real, o seu desejo. Então, o que a gente faz? Comparar as áreas. Nós temos essa curva, fazemos essa área e depois fazemos a área total. A área total é essa área toda aqui. E nós trabalhamos com a relação entre essas áreas. E essas relações entre essas áreas nos dá a distância dessa frustração. Aí nós temos o RPN ratio, RPN diferença, e tem o relative RPN. Relative RPN é essa diferença aqui, ó, dividida pela área mínima. O relative RPN é a melhor métrica dessas aí, que é o relative RPN. É o verdadeiro grau de frustração. Se ele for menor que 1, os seus sonhos serão realizáveis. Se ele for maior que 1, seus sonhos se distanciam. Quanto maior ele for, mais distante será entre o que você quer e o que você pode. Certo? Essa plantinha nós já conhecemos. Nós sabemos que ela tem fase não mínima.
E aí vamos ilustrar o alcançável para esta planta. Nós sabemos que tem um zero positivo na região de fase não mínima e um zero negativo, dois zeros negativos na região de fase mínima. A fase mínima é representada com o sobreíndice negativo. E o de fase não mínima, que representa coisas no semiplano direito, com sobreíndice positivo. Ou seja, é fora daquela regra que normalmente a gente associa coisas positivas como sendo boas, mas aí coisas que estão no semiplano direito são as coisas ruins. Então, esse mais representa não o fato de ser positivo no sentido bom, mas representa o fato de eu ter coisas no semiplano direito, certo? Então, nesse caso, o negativo é o bom. O emparelhamento é invertido para uma questão de estabilização. Então, o emparelhamento adequado para o de fase não mínima é invertido, F1 controla H2 e F2 controla H1, o que dá essa matriz RGA aqui. Já no caso da alimentação primordialmente ser direta, nós então vamos usar o emparelhamento F1H1, F2H2. E aqui nós temos os dois gráficos. O gráfico do RGA dinâmico para o caso de fase mínima e para o caso de fase não mínima é o que nós temos aqui. Ó. Nós vemos que o RGA nos diz, se eu for rápido, eu vou ter o sistema desacoplado. Isso vai ser benéfico porque quanto mais rápido forem os controladores, menos sensível será o grau de interação entre as malhas. O sistema vai ser praticamente desacoplado. Então, eu tenho que analisar o RGA, que é o RGA dinâmico, na frequência que eu vou trabalhar. E quem vai me dar essa frequência é aquela função peso que nós vimos ali, que leva em conta o desempenho alcançável. Aquela função peso, ela nos traz essa informação. E no caso do fase não mínima, o caso do fase não mínima, nós temos justamente o quê? Essa curva em vermelho, indicando que o emparelhamento adequado para baixas frequências é diferente do emparelhamento adequado para altas frequências. Tem uma inversão desse emparelhamento. Isso é um indicativo claro de que eu tenho um zero de transmissão no sistema. E aqui embaixo, seguindo uma lógica similar, porque eu consigo, a partir do RGA, estimar o condicionamento mínimo, no caso de um sistema 2x2, eu consigo determinar exatamente, analiticamente, qual é o valor do condicionamento mínimo, a partir do RGA, nós vemos que a curva, então, ela segue o mesmo padrão, indicando claramente que o condicionamento mínimo tende a 1, à medida que eu aumento a frequência. E aqui nós temos os dois valores de condicionamento mínimo, fortemente associados aqui também aos elementos do RGA. Então, vamos calcular para esse sistema desempenhos diferentes. No caso de fase não mínima e no caso de fase mínima. No caso de fase não mínima, vamos começar pelo caso de fase mínima. Aqui nós temos essas áreas. No caso de fase mínima, o que é que acontece? Quanto mais rápido eu for, maior vai ser o meu sucesso de atingir o meu sonho. Meu sonho chegará mais rapidamente. E quanto mais lento eu for, mais distante eu estarei do meu sonho, mas em nenhum momento meu sonho deixará de ser alcançável. Por quê? Porque o relativo RPM é menor que 1. Então, aqui nós temos as curvas. Vamos analisar agora para o caso de fase não mínima. O RPN representa o pico da curva do RPN.
A relação é a relação das áreas, a subtração das áreas e o RPN relativo é, como já aventado, a diferença entre as áreas divididas pela área mínima. No caso de fase não mínima, quanto mais lento o sistema for, mais alcançável será o sistema. Então, o nível de frustração é enorme se eu sonhar em ser perfeito. À medida que eu permito que meu sonho tenha respostas mais lentas, eu passo a ser alcançável. Quando eu rompo a barreira do 1, do Relative RPM, eu passo a ser alcançável com esse desempenho desejável. Vamos ver essas curvas em detalhes. Professor, só uma pergunta. Diga. Ali o fase não mínima é o emparelhamento Invertido. Invertido, né? Isso. Tá. Então, se nós olharmos aqui os gráficos que geraram essa tabela aqui, correspondente a esses 4 desempenhos aventados, nós chegamos a essa linda curva que nos aparece nesta figura aqui. Nós vemos claramente que quanto mais rápido eu for, maior é a distância entre o que eu posso e o que eu quero. À medida que eu vou deslocando, ou seja, transformando a dinâmica em uma dinâmica mais lenta, menor vai ser a distância entre o que eu posso alcançar e o que eu quero alcançar. Certo? E por que que existe esse represamento aqui? Ó? É como se tivesse um represamento à capacidade do sistema se deslocar para cá. Esse represamento se deve à localização do zero. O zero, ele é uma espécie de âncora que inviabiliza a capacidade do sistema poder se deslocar para o lado direito com o aumento da velocidade. Então, isso aí é devido ao zero. Vamos ver o caso de fase mínima. No caso de fase mínima, nós vemos que essas distâncias aqui diminuem à medida que nós aumentamos a velocidade. Por quê? Porque o condicionamento mínimo diminui. Então, mais fácil de alcançar o meu sonho quanto mais rápido eu for. Aqui nós vemos que a diferença entre o RPN e o RPN desejado, ou mínimo, melhor dizendo, é somente essa pequena diferença de área aqui. Então, é pífia a diferença. Logo, o sonho, se eu for capaz, por uma questão de sensores, por uma questão de saturação de válvula, por uma questão de incerteza de modelos na planta, ser rápido, o segredo, nesse caso, é ser rápido. Então, as conclusões que eu mencionei estão sumarizadas aqui, nesta parte da apresentação. E vamos validar isso. A segunda apresentação de hoje é como projetar um controlador multivariável. Mas aqui, esse controlador multivariável que nós iremos projetar logo em seguida, é ilustrado aqui usando justamente essas informações que nós mencionamos. O tempo de subida é de 10 segundos, blue, 50 segundos, vermelho, e 6 segundos, o verde. É o caso de malhas multiciso. Eu tenho 2 controladores multiciso, ou seja, para cada canal eu tenho um controlador apenas, mesmo que o sistema seja multivariável. No caso, sistema de fase mínima. O que significa? E aqui eu estou mudando um set point, mantendo outro set point na mesma posição. Quanto mais rápido eu for com o controlador, menor é a interação. Se vocês olharem aqui, essa curva aqui praticamente não sai do lugar aqui de baixo. Não existe interação, porque eu estou com um controlador muito rápido. À medida que eu diminuo a velocidade do controlador, começa a surgir mais a interação. De tal forma que o controlador mais lento, a interação é mais perceptível. Então, aquilo como nós havíamos esperado,
pelo gráfico do RGA. No fase mínima, se eu for capaz de ser rápido, eu vou ter o sistema desacoplado. E aqui o mesmo se verifica pela compensação do distúrbio. Quanto mais rápido for o controlador, mais rápido ele compensa o distúrbio. E nós evidenciamos aqui claramente conforme o esperado. Entretanto, aqui no caso é comparando o descentralizado com o centralizado. Então é multiciso, PIs com controladores com desacopladores. Com desacopladores a gente consegue, o vermelho é com desacoplador, então aqui eu estou com o sistema com desacoplador operando, né, que é o vermelho. Esse sistema com desacoplador elimina o grau de interação para a mudança de set point, mas para a rejeição de distúrbios, ele não resolve o meu problema. Já o multiciso, que é o azul, não, aqui os dois são, esses dois aqui, o azul e o vermelho, são com desacopladores. Mas o descentralizado é o 50, que é o verde. E a gente vê que, claro que o verde tem um acoplamento aqui, mas em termos de rejeição de distúrbios, ele é até superior ao caso em que você inseriu o desacoplador. O desacoplador demora mais para chegar lá. Então, são coisas que nós vamos ver na parte de projetos controladores, mas essas informações, essas características, nós já sabemos de antemão, mesmo antes de fazermos o projeto do controlador. O bacana é o de fase não mínima. O de fase não mínima que é o bacana. O de fase não mínima, nós vamos fazer a mudança de set point na direção do zero. Direção de saída do zero. Aquela direção de saída do zero, ela me diz qual é o pior ou a pior mudança de set point que eu posso ter no sistema. Ou seja, aonde eu evidencio a maior criticidade em termos de controle, a maior briga interna no sistema. Essa é a mudança de set point que eu tenho que testar no meu controlador. E aí nós vemos claramente que até o zero passar, o tempo equivalente ao zero passar, o sistema demora para ir para o lugar certo. Certo? Então, quanto menor for o valor do zero, o inverso do zero é o tempo que eu fico perdido na vida. No caso, o zero era 0,128, o inverso disso dá praticamente 100. Certo? E o pior distúrbio para simular, em termos de distúrbio que é mais nefasto para o sistema multivariável, é o da direção do zero, direção de entrada do zero, certo? E é isso aí. Então, esse tempo aqui, ó, ele está associado ao inverso do 0,128, dá mais ou menos 100. 1 sobre 0,01 dá 100. É mais ou menos o tempo que ele fica perdido na vida. Então não adianta que tu não consegues resolver um problema. Então é importante saber isso. Vamos ilustrar aqui no problema mais tchan, que é o separação de ar. Aqui nós temos várias possíveis estruturas de controle que entram em questão. A separação de ar é um processo em que nós fazemos a integração energética forte no sistema. E temos colunas de separação laterais. Então, a separação de ar é a separação de oxigênio, do nitrogênio e do argônio. O argônio traz um benefício muito importante sob o aspecto econômico para esse sistema, e as colunas laterais visam justamente a separação do argônio do oxigênio. E aí, o nitrogênio é mais fácil de ser separado do oxigênio. Existe uma forte integração energética que leva ao surgimento de zeros positivos. E esse sistema, então, ilustra que, dependendo do que eu escolher como variáveis manipuladas e controladas, eu vou ter
surgimentos de zeros diferentes, dependendo da estrutura de controle. Então, as variáveis de saída que vão ser controladas são os sensores de oxigênio. Normalmente são sensores paramagnéticos que se usam para quantificar a concentração de oxigênio. Então, nós temos uma concentração de oxigênio nessa saída e nessa saída. E aí nós temos candidatos a controlá-las, ou seja, candidatos a serem variáveis manipuladas. Significa que se eu usar essa variável manipulada para controlar essa composição, a outra vai ser usada para um controle de inventário. Por isso que nós aqui estamos focados na escolha da variável escolhida para controlar a composição. Então, o importante, por exemplo, eu posso controlar essa composição aqui, por exemplo, usando essa U3, essa U5, ou essa U4, e assim por diante. Então, a combinação dessas variáveis manipuladas, nós vamos estabelecer a estrutura de controle. E o nome que nós vamos usar vai ser assim, ó. Vamos chamar de estrutura 142, a estrutura em que Y1 é controlada por U1, Y2 é controlada por Y4, e Y3 é controlada por U2. O 2 está aqui, certo? Então, baseado nessa ordem, nós vamos batizar o nome da estrutura de controle. Nós temos 120 combinações possíveis para esse sistema, certo? Mas não é 120 por quê? O que faz sentido para controlar Y1 é usar o 6 ou o 1. E essas 4 aqui manipuladas vão ser para controlar essas duas, certo? Então, isso traz uma natureza, embora se eu fizesse a combinação de 6 com 3, seria 6 vezes 5 vezes 3 vezes 4 fatorial. Isso que daria os 120 possíveis combinações. São limitadas porque não é mais, no caso, fatorial de 4 com 2, ou seja, dividido por fatorial de 2. Então, o número cai bastante, certo? 4 vezes 3 dá 12. 12 combinações lá em cima e 2 combinações aqui embaixo. 12 vezes 2 dá 24. 10 é 24. Bom, mas o interesse aqui é mostrar que, escolhendo 5 estruturas representativas, designadas na tabela como 142, 642, 635, 632 e assim por diante, nós calculamos o RPN, a localização do zero e o RGA estático. Então, sistema 3x3, nós vemos nitidamente que o controle dessa parte aqui interage pouco com o controle disso aqui. Isso já é evidenciado pelo RGA, mostrando que aqui é em torno de 1 normalmente. E então eu tenho aquela segmentação que nós, por conceitos de engenharia, já iríamos fazer. Mostra claramente que essa malha se separa desse outro bloco e esse outro bloco é multivariável na sua essência. E nós vemos claramente aqui pelo valores de RGA. Então, calculando, levando em conta os zeros, nós calculamos o condicionamento mínimo e calculamos as nossas métricas Relative RPM para 3 possíveis desempenhos, 3, 20 e 60. Quanto maior for o tempo de subida, mais lenta a resposta. Quanto menor o tempo de subida, mais rápida a resposta. Então, o que nós evidenciamos aqui é que, para a estrutura 142, se eu for rápido, pelo fato dela não ter zero positivo, 142 não tem zero positivo, se eu for rápido, aqui é a curva de condicionamento mínimo, se eu for rápido, eu vou poder trabalhar aqui, logo eu vou diminuir o relativo RPM. Então, no caso de desempenhos rápidos, a melhor estrutura é 142. Mas, por outro lado, se eu não puder ser rápido,
a melhor estrutura passa a ser a 635. Se nós olharmos a 635, tinha dois zeros positivos, sendo que o que limita mais a resposta é esse em 0,1081. Quer dizer que, se eu for rápido, eu vou dar com os burros na água nessa estrutura. Isso é evidenciado pelo Relative RPM. Mas, por outro lado, se eu for lento, a estrutura será uma ótima estrutura. Então, a escolha da estrutura de controle depende do que eu quero fazer e posso fazer com o sistema em termos de velocidade. Então, os fatores de fase não mínima nos levam a essa interpretação. E fica um índice fácil de ser analisado. Aqui estão as curvas similares ao que nós fizemos por 4 tanques, justamente para esse sistema. A mesma coisa aqui para a estrutura 635, e nós vemos que o zero é o que limita e represa o deslocamento. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Então vamos adiante. Para codificar o grau de não linearidade, nós trabalhamos com politopo, vários modelos, e aí definimos o condicionamento mínimo para a planta, que é o condicionamento mínimo com sostenido. E aí também quantificamos a variação de dinâmica e do condicionamento e o máximo valor singular, e com isso nós calculamos essas matrizes. Maiores detalhes estão na dissertação de mestrado do Farenzena, e penalizamos a inversão do sinal do ganho, que é quantificada dessa forma, e por fim nós geramos o que nós chamamos de RPN não linear, que é a combinação de uma parcela que é a variação de ganho multivariável, de variação de direcionalidade, variação de sinal de ganho e a curva do RPN. Quanto mais distantes são essas curvas, mais frustrado será o sistema. Aí nós temos o RPN e o RPN não linear. Isso é a métrica de grau de dificuldade do sistema. Quando nós pegamos a distância mínima e usamos ela de fora a fora, nós temos o RPN estático. E aqui nós temos, então, as definições, de forma análoga ao que nós fizemos para o Relative RPN. Para o Static é não-linear RPN, o Dynamic não-linear RPN e o RPN. Essas são as curvas, as relações entre as áreas, de forma análoga. Moral da história é o seguinte: calculou, demora um pouquinho para você entender o cálculo e tal, mas a interpretação é bem simples. A interpretação é assim, ó. Abaixo de 1, controlador linear funciona muito bem. Entre 1 e 2 é uma região intermediária em que é interessante usar controladores robustos. E acima de 2, controladores não lineares são recomendáveis. E aí, dependendo do quê? Dependendo do RPN estático. Se o RPN estático for elevado, significa que o RPN não linear também vai ser elevado. Eu vou usar um controlador gain scatter. Se eu tiver um RPN dinâmico elevado e um RPN não linear elevado e um não linear RPN estático baixo, eu vou usar um controlador NMPC. O mesmo quando tudo for elevado, a recomendação é usar um non-linear model predictive controller. Let's start to compare it using the quadruple tank system. Now, agora vamos considerar regiões, 4 regiões, levando em conta a não linearidade da vazão, F1 e F2. Então, nós criamos politopos de modelos linearizados na vazão de 8 e 12, ou seja, a gente faz os vértices, os dois em 8, os dois em 12, um em 8, o outro em 12, depois o inverso, um em 12 e o outro em 8, certo? E o ponto de operação 2, em que nós fazemos o politopo variando o x1 e x2, mantendo a mesma vazão. E, por fim, o politopo
em que varia x1 e x2 mais significativamente, que aqui, nesse caso, nós temos a inversão de sinal do ganho, porque x1 mais x2 somados, menores que 1, no caso da planta de 4 tanques, representa resposta inversa, representa inversão de sinal de ganho frente a quando x1 mais x2 somados dão maiores que 1. Nesse caso do ponto de operação, ou região de operação 2, nós temos os dois maiores que 1. A soma de 0,6 e 0,5 dá 1,1 e o 8 e 7 dá 1,5. Então, quer dizer, esse caso aqui é tudo do lado de fase mínima. Já esse caso aqui, eu tenho um do lado de fase mínima e outro do lado de fase não mínima. Ou seja, ponto de operação 3 é o que nós teremos a inversão do sinal do ganho. Dito isto, vamos adiante. Aqui está o cálculo do RPN para esses 3 pontos de operação. Nós vemos nitidamente que o ponto de operação 3, o distanciamento das curvas é muito maior, evidenciando claramente isso. O ponto de operação 1, controlador linear faz a festa, não precisa investir seu tempo projetando o controlador não linear, porque o ponto de operação 1 nos evidencia claramente que o sistema é, em termos práticos, muito bem controlado com o controlador linear. Já no ponto de operação 2, nós já evidenciamos uma não linearidade maior, e ela tem uma característica dinâmica, digamos, um pouco maior do que estática. E do ponto de operação 3, o grande problema da não linearidade é devido à não linearidade estática, que é devido à mudança justamente do quê? Justamente do sinal do ganho. Então, aquelas distâncias das curvas capturadas nas métricas de não linear RPN, estático e dinâmico, nos evidenciam claramente isso. Nós vemos que aqui o dinâmico ele é um pouco mais significativo, mas nada crítico. Quanto menor, na verdade, quanto menor, menos crítico é, porque a 10 não é isso aqui, né? Então, no caso aqui, a gente vê que não tem nada crítico nessa história. O problema todo está nesse 3 aqui, que tem uma distância uma métrica de não linearidade elevada e ela está fortemente associada à parte estática. E a componente dinâmica é pífia, certo? Maior que 1, que é o importante. Maior que 1 quer dizer que é problemático. Maior que 2, na realidade. Nossa métrica aqui, só recordar que maior que 2 que é o problemático. E ali deu 2,47. Certo! Numa coluna de destilação, nós vamos evidenciar aqui a importância do grau de não linearidade, levando-se em conta a velocidade do controlador. Então, nós temos pontos de operação em que nós temos, quanto maior for a pureza, maior é a não linearidade. Então, menos ppm de contaminação representam maiores purezas. Então, 50, esse ponto de operação 1 é o mais puro. Esse é o 6, ou a região de operação 6, é a mais impura. E aqui nós evidenciamos a variação do ganho de uma coluna de tolueno com ppms. Quanto menores os ppms, maior é a variação de ganho. Quanto maiores os ppms, mais impura for, menor é a variação de ganho. O mesmo se evidencia com relação ao tempo de subida, tempo de assentamento, por exemplo. Ou seja, a dinâmica também sofre uma variação significativa. Ou seja, colunas de alta pureza são caracterizadas por ganhos elevados e por dinâmicas muito lentas. Analisando as métricas apresentadas anteriormente relativas à não linearidade, nos evidenciam claramente que valores elevados, o ponto de operação 3 já exige um controlador não linear.
E o ponto de operação, a região 3, nos diz que a não linearidade é fortemente estática. Ou seja, se eu usar um gain schedule, eu consigo trabalhar com 3. Já o 2 é uma mescla de variação dinâmica com variação estática. E o 1 é essencialmente estático. A origem desse grau de não linearidade completa. Certo? Então, isso aqui nos permite interpretar o resultado. Essa não linearidade depende da velocidade do controlador, conforme nós iremos evidenciar. Aqui nós temos, então, sistemas em que nós vamos alterar o desempenho do sistema e vamos calcular aqui a velocidade do controlador. Nós vemos claramente que, dependendo da velocidade do controlador, as curvas se distanciam menos, mostrando claramente que a não linearidade depende do quê? Depende justamente da velocidade do controlador. Então, via de regra, controladores mais lentos em sistemas não lineares evidenciam uma maior não linearidade. E daí vem uma regrinha que muitas vezes se usa, que às vezes é melhor você trabalhar numa coluna de destilação com controladores PIDs rápidos, descentralizados, bem ajustados. Ele vai ser mais eficiente do que trabalhar com controladores MPC lineares, que teriam problemas com velocidade de controle, porque nesse caso você diminui tanto o grau de interação quanto o nível de não linearidade. E com isso, nós terminamos e tiramos as conclusões relativas ao apresentado aqui. O RPN é uma forma sistemática de se quantificar a controlabilidade entrada e saída. Ela permite, então, se levar em consideração automaticamente os fatores de fase não mínima. E, pelo fato de levar em conta o condicionamento mínimo, nós levamos em conta um aspecto relevante para sistemas multivariáveis, que é a direcionalidade. Nós vimos, então, que o grau de não linearidade depende do sistema dinâmico e apresentamos métricas que são capazes de quantificar o grau de não linearidade e, a partir deste grau de não linearidade, nós somos capazes de recomendar o controlador para esse sistema. E aí nós apresentamos aí o Static and Dynamic Non-Linearities Measurements, que são capazes de nos dizer esse tipo de controlador. O interessante é que nós conseguimos, baseados nesses sistemas, aplicar industrialmente. E com isso eu termino a apresentação da metodologia RPN e vou para sessões de perguntas. Nós desenvolvemos um software que é o RPN Toolbox, onde nós fazemos essas análises de forma sistemática e rápida. E agora estou à disposição de perguntas. Quais são as perguntas, caso elas existam? Caso não existam, eu irei parar a gravação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, parando a gravação.